Olá a todos. Nos próximos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, será realizado o oitavo colóquio da EPFCL Rede Diagonal Brasil, que terá como tema a disfunção diagnóstica na atualidade. Estamos aqui com Carla Novaes, ela é psiquiatra, trabalha no serviço público, psicanalista e membro de escola da EPFCL-RDB. Carla, como você está vendo a questão diagnóstica na atualidade e quais os problemas, quais as repercussões disso, nas pessoas que você atende, seja no serviço público, como psiquiatra ou como analista em consultório? Bom dia, Reinaldo. Agradeço mais uma vez o convite para a gente trocar aqui algumas palavras. Eu vejo com preocupação, né? Porque se a gente for pensar historicamente, ao longo dos anos, o que se tem observado com essa questão de diagnóstico, e aí você está tocando na questão do diagnóstico médico, né, psiquiátrico, especificamente relacionado ao que hoje se chama transtornos mentais, né? Ou se tem chamado de transtornos mentais dentro do campo psiquiátrico. A preocupação é no sentido de que há um crescimento bastante grande, né? Do número de diagnósticos, de classificação, de subtipos diagnósticos ao longo da história, né? Desde o surgimento do que se convencionou chamar de manuais de classificação diagnóstica, que eu, depois, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma crítica e uma reflexão crítica a respeito desses manuais. Então, na prática, eu acho que já podendo falar a respeito disso, do surgimento, atualmente, a prática clínica, ela tem sido muito norteada por esses manuais de classificação diagnóstica. E isso eu vejo como um problema, é um ponto, né? Uma vez que a clínica não se faz a partir de manuais. Aí tem manuais de classificação diagnóstica, que não são nem manuais de psiquiatria. E aí há uma diferença, né? Porque Uhum. são manuais de classificação escritos por um conjunto de experts, com uma certa intencionalidade, que não tem a ver com uma ligação direta com a clínica, né? E se eu for citar o manual mais conhecido do público em geral, é o DSM, né? Que é um manual estatístico, diagnóstico e estatístico, né? Então, parte de estudos estatísticos. E desde a sua criação, da criação do DSM, que se tornou, vamos dizer assim, um manual diagnóstico hegemônico e que permeia a cabeça de qualquer profissional no campo do que eu vou chamar saúde mental, né, o que tem se chamado saúde mental, desde a década de 50, né, 1952, surgimento do primeiro DSM, até o atual, que a gente já está no 5TR, em 2024, houve uma proliferação, né, um aumento de mais de 3 vezes o número de categorias diagnósticas da década de 50 para cá. Então, isso eu acho uma preocupação, porque aí me faz perguntar, né, inclusive a você mesmo, o que é que está acontecendo que em aproximadamente 75 anos, menos de 75 anos, o mundo, né, enlouqueceu tanto assim, ao ponto de ser necessário tanto diagnóstico psiquiátrico, né? Acho que essa é uma primeira questão.
A outra questão é que, na medida em que você tem esse, essa proliferação, né, do número de categorias diagnósticas, 3 vezes mais em 2024 ao que se tinha nos anos 50, há também, dentro do campo psiquiátrico, na formação médica, uma tendência, obviamente, as pessoas que vão receber um diagnóstico, elas vão receber também um psicofármaco, né? Então, vão receber algum remédio para isso. E o remédio dado pela medicina, normalmente, é uma substância, uma droga, né? Uma substância, um psicofármaco. Então, a gente pode colocar aí em paralelo também um movimento de tendência a uma hipermedicação, né? Ou medicalização da vida cotidiana, né? Então, acho que vejo dessa forma, tentando responder de alguma Hum, maneira a sua pergunta. né? Mas nas nossas conversas, né, nós tivemos algumas conversas, você falava da mudança, né, da proposta de, de se fazer um DSM, né, de se fazer um manual, e que inicialmente era diferente, né, não era estatístico, era descritivo, né? Você entende que essa mudança do diagnóstico descritivo para o diagnóstico estatístico também tirou, de certa forma, eh, a, a autonomia do médico, né? Prendeu muito ele aos questionários, às estatísticas, tirando, inclusive, não só o lugar de sujeito do paciente, né, no caso, mas também o sujeito do médico, como alguém que pode avaliar, pode prestar atenção na história de quem está diante dele. Sim, sim, eu acho que a questão é que, vou voltar a uma questão específica, né? O que a gente está falando, né? Começou a falar sobre diagnóstico e aí, inevitavelmente, a gente cai nos manuais de classificação diagnóstica. E como eu disse anteriormente, não são manuais de psiquiatria. Então, o manual de psiquiatria tinha a ver e antes mesmo dos manuais de psiquiatria, existiam as escolas de psiquiatria no mundo, citando a escola francesa, a escola alemã, por exemplo, que eram grandes referências, onde tinham grandes mestres, professores, que deram origem à clínica psiquiátrica, né, ao estudo dos fenômenos clínicos, né, a exemplo, por exemplo, exemplo da paranoia em Kraepelin, a neurose que é descrita por Charcot, né, mas que é referida esse termo por Cullen, a perversão, por exemplo, com Kraft-Ebing, só para citar, isso é citado, por exemplo, por Colette Soleil na querela dos diagnósticos. Então, existia uma tradição psiquiátrica, uma tradição clássica, onde, de fato, a relação médico-paciente se dava numa perspectiva de olhar o sujeito diante desses fenômenos, né? E uma escuta onde alguns aspectos eram levados em consideração. E de uns anos para cá, eu não tenho condições aqui de esgotar nem de ser tão categórica Hum, em relação a esse fenômeno, mas, por exemplo, do DSM-4, da mudança da CID-9 para a CID-10, categorias como neurose, o nome neurose desaparece dos manuais de classificação diagnóstico, né? A histeria desaparece, né? Como nome, e
houve uma tendência a criar novos nomes, né, para os fenômenos. E aí, voltando ao que você está trazendo, eu acho que o que você me traz me faz pensar na questão da singularidade desse encontro, da relação médico-paciente, né? E essa singularidade, essa relação, eu acho que ela, hoje em dia, ela está muito intoxicada por essa, ou sofre uma grande interferência justamente dessa hegemonia que se chama DSM, né? Não tanto, nem tanto a CID, né? A CID 10, 11, que é o Manual de Classificação da Organização Mundial de Saúde. O DSM é um manual diagnóstico e estatístico americano, ligado à Associação Psiquiátrica Americana, né? Então, há uma hegemonia, né, nesse sentido, e na medida em que eu ponto critério, né, e a partir de uma contagem numérica de critérios, e eu chego a um diagnóstico, porque a intenção inicial, histórica, desses manuais era de que os médicos pudessem conversar em qualquer lugar do mundo, falassem, que eles pudessem falar a mesma língua, né? E que também isso pudesse permitir estudos, né? Já que a escola francesa se referia à paranoia de uma forma, a escola alemã se referia a outra, davam outros aspectos, mas essas escolas clássicas, elas traziam um olhar disso que você está dizendo, da questão de se descrever aquilo que se escutava caso a caso, a questão do relato de caso, né? E hoje a gente está num campo da estatística, né? Num campo também que eu poderia dizer que desdobra para testes diagnósticos. E aí eu vou só fazer uma provocação, que aí, nesse sentido, se a gente prescinde da clínica, dessa relação singular da qual você citou, a gente pode dar esse lugar a um computador, né? E o computador ele pode fazer isso melhor, quiçá, que o médico, né? Ou qualquer outro profissional de saúde, porque uma outra preocupação que eu vejo em relação a essa questão dos manuais de classificação diagnóstica é que isso não é só, esses manuais não estão na mão somente dos médicos, né? Todo profissional de saúde começa a carregar esse manual, né? E pensar de acordo com esse modelo, né? A respeito do que se convencionou chamar de transtorno mental, né? Então, isso é preocupante. E a questão, para além disso, do que você estava falando, da questão da singularidade, tanto do paciente quanto do médico, eu estou falando aqui da relação médico-paciente, né? Especificamente, que você perguntou, a gente tira de cena um aspecto que é fundamental, que é a questão transferencial, né? Então, na hora que alguém procura um profissional de saúde, médico, né? Ele tem uma relação ali de confiança e há elementos em jogo na busca de um tratamento ou do que se queira de cura, e a partir da utilização desses manuais de classificação diagnóstica, há uma, vamos dizer assim, eu não sei se eu diria uma, eu iria usar um termo psicanalítico, uma foraclusão, mas eu acho que não cabe bem, mas de toda forma, é como se a gente tivesse a plena certeza de que não iríamos errar, né, de maneira alguma, abordando fenômenos psicopatológicos através dos manuais. O que a gente cai num campo perigoso, né, de certezas enganosas, né? Uhum. Uhum. E
Do ponto de vista da sua prática como analista, né? Você também deve receber pessoas que sofrem e que vão procurar outros psiquiatras e te procuram como analista, né? É, você acha que o diagnóstico vindo de um psiquiatra tem sempre um caráter de nomeação, ou isso também dá uma margem para o sujeito aderir a isso ou não, né? Se insurgir como uma nomeação. Eu acho essa pergunta fundamental, acho preciosa, porque é sabido, né? Quando se vai ao médico, a palavra do médico conta muito, né? Então, o que se escuta do médico se leva, se sai do consultório, e isso pode ser um veredito, né? É um veredito para o resto da vida. Então, eu acho que essa questão da nomeação na qual você toca, eu acho que abre para pensar sobre o que hoje a gente está vendo, sobre etiquetas, rótulos, diagnósticos, e que o sujeito se liga a isso, né? E eu acho que é um ponto para o colóquio em que eu acho que talvez vá discutir isso, né? Do que dos riscos que isso tem, né? Porque hoje a gente vive num momento, acredito, já que se utilizou no tema do colóquio a atualidade, né? Na atualidade, a gente está muito tomado pela neurobiologia, né? Pelas certezas neurobiológicas. Passamos por uma pandemia recentemente e isso, claro que aí uma vacina é de fato algo muito científico, né? Mas o campo do mental é um campo um tanto quanto diferente, né? O campo do psiquismo. E aí a gente hoje vivencia uma, uma intensa, né, busca de certezas, né, e eu acho que sair de um consultório médico com uma etiqueta, com um rótulo diagnóstico, pode dar a alguém, a essa pessoa, a esse sujeito, uma tranquilidade, porque muitos buscam isso, eu preciso, doutor, de um diagnóstico, né, eu preciso me tranquilizar, mas também tranquiliza a ele, inclusive com o uso de vários tranquilizantes, eu vou brincar um pouco em relação a isso, e ao mesmo tempo tira do sujeito e do próprio médico, né, a possibilidade de escutá-lo a partir da sua subjetividade, porque aí a questão do que Freud falava, de que o sintoma era uma formação de compromisso que aparece entre as instâncias psíquicas, né? Algo que não vai bem, de um mal-estar com o sujeito, e se aparece ali um sintoma que pode se traduzir numa queixa ou não, né? Na medida que alguém recebe um diagnóstico e não e com ele se contenta, ele pode ficar simplesmente parado no tempo com aquele diagnóstico. Então, eu diria que os diagnósticos, né, dentro desse campo da psiquiatria, do DSM-1 ao DSM-5, já revisado, com essa triplicação de categorias diagnósticas, há um risco de engessamento, né, e de padronização de sujeitos, e a gente retira, né, desses sujeitos, dessas pessoas, a possibilidade de terem um lugar de fala singular. E a partir da singularidade, a gente que ouve, né, nós, você me remeteu a mim dentro da prática analítica, a psicanálise nos ensina, o ensino de Freud, o ensino de Lacan, o que é que ele traz? Traz justamente isso, né? Que a gente precisa escutar o sujeito na sua singularidade, que o sintoma é singular. Então, eu acho que é, é preocupante, é uma nomeação, sim,
e é uma nomeação que, se o sujeito não resistir um pouco, ele pode assumir aquilo como um veredito, né? E eu vejo isso, se você me permitir mais um minuto, eu vejo isso, por exemplo, atualmente eu estou na prática clínica com crianças, num CAPS da infância aqui em Recife, e há uma tendência das equipes, né, da equipe mesmo, porque isso permeia o discurso social, né, das mães ou pais que chegam trazendo suas crianças por alguma queixa, e essa pressão por um diagnóstico, né, como se esse diagnóstico fosse dar algum lugar a essa criança, né? E aí a gente vê os perigos disso na clínica. E a psicanálise, Reinaldo, eu vejo um- uma possibilidade, através da psicanálise, de fazer resistência a essa certeza, né, que hoje em dia a neurobiologia traz de uma maneira muito hegemônica, né? Então, eu tenho muita preocupação com essa questão das nomeações, né? Se for falar de transtorno de espectro autista, aí a gente vê. Vou falar uma coisa aqui que me ocorre, que é uma coisa que eu refleti. Ziraldo, cartunista, que recentemente faleceu, ele só veio a falar, se eu não me equivoco, por volta dos 5 anos de idade, ele demorou para falar. Um homem que foi brilhante, criativo, produtivo. Eu me pergunto se tivesse nascido hoje e sem falar até os 4 ou 5 anos de idade, que diagnóstico ele teria, né? Então, essa nomeação da qual a qual você se refere e faz essa provocação, eu acho que é uma boa pergunta, sim, para, inclusive, se discutir no colóquio, né? Uhum. E será, né? Então, eu agradeço a sua generosidade, a sua colaboração aí em relação à sua experiência, né? E convido a todos a quem quiser ter mais informações sobre o colóquio, acessar o site www.epfclrdb.com.br. Lá vocês terão todas as informações. Então, muito obrigado mais uma vez e até lá, cara. Até lá.